irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Eu sou a professora Heloísa Medeiros, estamos aqui com o professor Caleb Diniz. Não vale esquecer, né? Então, vale lembrar que este é um projeto do nosso DENEC, que é o Departamento de Educação e Ensino Cristão da nossa IEADERN, que tem como diretor o pastor Reinaldo Odilo, ao qual nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Queridos professores de jovens ou jovens, você que está aqui assistindo essa aula, nós estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título Perseverando na Salvação. Nós temos o texto principal, eu creio que você lê na sua classe, que está lá em Hebreus 10:38. Temos o resumo da lição e temos a nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus, capítulo 10, dos versículos 26 ao 39. Nós estaremos estudando hoje sobre perseverança para alcançar a promessa, a possibilidade da apostasia e perseverança versus apostasia. Então, nesta lição, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estaremos vendo, né, o valor da perseverança, o perigo da apostasia e como viver de forma fiel ao Senhor até o fim, certo? Então, nesta introdução, você já vai introduzindo para seus alunos que começar na fé é importante, é super importante, mas terminar é essencial, né? Porque há uma pergunta que você também pode fazer para a sua classe de jovens. Que pergunta é essa? Se as provações aumentarem amanhã, por exemplo, a sua fé, ela permanece ou a sua fé vacila, né? Nós temos que entender que a vida cristã não consiste apenas em um início entusiasmado, né? Que a gente vai lá na frente, levanta a nossa mão, chora, de fato quer uma transformação de vida, quer uma mudança de vida, está entusiasmado, mas a vida cristã, ela não consiste apenas, certo? Nesse entusiasmo, mas exige o quê? Perseverança até o fim. Por quê, irmã Heloísa? Porque a Escritura reconhece a realidade do risco da apostasia, certo? E adverte solenemente a todos nós, dizendo o quê? Se ele recuar, é Deus dizendo, se ele recuar, se eu e você recuarmos, Deus está dizendo, a alma dele não tem prazer em nós, certo? Então, está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, certo? Então, a gente entende o quê? Que a perseverança, nós vamos entender nesse estudo, que a perseverança, ela é apresentada como evidência de uma fé genuína, certo? A gente vê isso aí lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 23, certo? Ela é sustentada não apenas pelo esforço humano, tá? Nós perseveramos, mas essa perseverança, ela não é sustentada apenas pelo nosso esforço humano, certo? Mas pela graça de quem? De Cristo, que nos fortalece. Você vai poder ver isso aí em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e Judas, versículo 29. Então, Jesus ensinou que aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo, né? Está lá em Mateus 24:13. E exortou a todos nós, exortou aos seus discípulos a permanecerem nele,
como o ramo da videira. É o que a gente aprende na palavra, nas escrituras. Então, o que é que a gente entende nessa introdução? Que muitos começam com entusiasmo, mas poucos permanecem com constância, certo? Perseverança não é emoção, mas ela é o quê? Uma decisão diária. Pergunta para a classe de jovens: o que tem sustentado minha fé ultimamente é um sentimento ou é a convicção? É? Então, o que é que vai sustentar a nossa fé? É a convicção de que nós somos salvos em Cristo Jesus, que nós estamos firmados nessa esperança e que um dia ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, né? E aí, no nosso primeiro tópico, nós temos aí perseverança para alcançar a promessa. O que é que nós podemos falar, professor Caleb? Pois bem, muito bem colocado pela irmã Heloísa sobre a questão de iniciar, né? Falando, você pode trazer contextos reais de pessoas que aceitaram Jesus em condições adversas, do que é ser crente nadando contra a maré, não é? Para falar, mostrar exemplos. Como você agiria ou como deveríamos agir ali para ser crente? Quantas pessoas aceitaram Jesus em momentos de perseguição, né? Em grande tentação, e eles entenderam que a estrada é daquela forma mesmo, e eles entenderam que tinham que lutar e perseverar para manter a sua fé, ok? Então, perseverar é como se fosse uma teimosia em um determinado caminho. Você fala, não, eu vou lutar para permanecer nesse caminho. Eu vou lutar, vou permanecer, vou me estabilizar nesse caminho. E no tópico um ele vai trazer exatamente isso. Você inicia trazendo contextos do que é perseverar e depois você entra na definição mesmo do que é paciência, do que é perseverar. É importante que nós precisamos perseverar para a salvação, ok? Temos que entender e discutir com a turma que nós não somos desse mundo. Então, esse mundo não vai trabalhar o nosso favor. Não adianta você tem que trazer para os jovens que não adianta você esperar ser bem tratado nesse mundo se nós não somos desse mundo e se o mundo é anticristão. E nós temos que entender, trazer a discussão, que nós não somos aqueles que recuam e que o plano perfeito e o desafio de manter a fé até o fim. Ou seja, não adianta apenas começarmos bem, temos que terminar bem, ok? É muito triste você trazer um contexto de uma pessoa que começou muito bem, como o exemplo de Saul, né? Um chamado lindo, mas terminou de uma forma muito feia, muito trágica, e que isso é possível se você não preservar a sua fé. A fé tem que ser algo que precisa ser preservada diariamente. É interessante entender também que ser cristão é mais que começar bem, é continuar com firmeza. Não é isso que nós estamos tendo problema nos dias de hoje? Firmeza na fé, permanecer naquilo que você aprendeu, permanecer crente de verdade, é realmente uma guerra muito grande. Em alguns países, a perseguição ela é literalmente contra a vida do cristão. Mas existem países como o Brasil que a luta é contra a carne, contra as tentações. É uma luta contra ser crente de verdade, sem ser superficial. E nós temos 3 pontos aqui que podemos falar sobre ser cristão e ser firme. Primeiramente, nós temos um risco real, que diz assim: a apostasia, abandono da fé. O que é apostasia? É abandonar a fé. Não pense você que a apostasia é algo que vai estar distante de você. Então nós temos um risco, precisamos lutar contra a apostasia, contra o esfriamento e o distanciamento da fé, tá certo? Pois não é um mito, é um perigo consciente e letal para quem esfria. Nós não temos que brincar com o esfriamento espiritual. Sempre inicia com um esfriamento, mas depois pode chegar a uma apostasia que vamos discutir mais à frente. Precisamos ter uma defesa ativa se você é perseverante na fé. Ou seja, a perseverança não é automática, requer esforço diário, dependência absoluta do Espírito Santo. Diariamente você tem que estar, tipo como aquela leitura da ceia, examinando-se a si mesmo.
constantemente aparando as arestas. Senão, você não permanece de pé. Então, o nosso preço de permanecer no caminho com o Senhor é vigilância constante. E nós temos uma promessa. Se nós perseveramos, perseveramos para quê? Para alcançar algo. E esse algo é uma promessa futura, obviamente, uma promessa de regeneração total, uma promessa de salvação total. Então lembre-se disso. Nós temos uma promessa, mas para alcançarmos esse prêmio, nós precisamos perseverar, ok? E perseverar, paciência, elas às vezes têm o mesmo radical da palavra original, que é hipomoné, que em alguns lugares é traduzido como paciência e em outros como perseverança. Ele traz três discussões aqui, que é qual? A postura. Primeiramente, qual é a postura de uma pessoa que persevera? Constância imóvel, uma teimosia em ser fiel. Constância. Ou coisa linda é constância na vida cristã. Uma pessoa que é inabalável. Passa sol, passa céu, passa terra e ele não muda. Ou seja, mais do que resiliência passiva, é ativo. Nós não somos aqueles crentes passivos que esperamos Deus nos arrastar. Não, é uma decisão ativa. Lembra que a fé que gera obras? Você tem a atitude de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de lutar contra o mal, é ativo. Se não for assim, não funciona essa questão de perseverança. Essa questão de perseverança também dá um sentido de estabilidade. Estabilidade é aquela coisa perene, não muda, você permanece. Aquele crente que faz raiva ao inferno mesmo, porque não muda, não sai da sua posição. Ação, lealdade obstinada. O que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa teimosa, uma pessoa difícil de se curvar. Mas nesse caso, é difícil de se curvar ao mal. Então nós somos uma pessoa obstinada, nós continuamos crendo, servindo, obedecendo e testemunhando, mesmo quando a fé se torna socialmente impopular. É muito triste quando você é uma pessoa obstinada para o bem, um crente teimoso que não faz nada, que não obedece ninguém. Agora, quando você é obstinado para o mal, aí você faz raiva para o inferno, faz raiva para o mal, é aquele crente perseguido por ser fiel. Para concluir essa fala, o alvo, que é o quê? Alcançar a promessa que nós falamos. O foco não está na dor presente, mas em manter os olhos fixos naquilo que é eterno. Ou seja, por isso que as pessoas, elas cantam sofrendo. Paulo e Silas cantaram na prisão, são perseguidos, perdem parentes, não negam Jesus, porque o foco não está ali. Nós seríamos os mais miseráveis dos homens se a nossa alegria dependesse do que está aqui. Mas nós temos um alvo, que é uma promessa no céu com Cristo. Por isso que vale a pena perseverar e ser teimoso mesmo, obstinado a permanecer nessa fé. É verdade. Perseverar é manter, né, os olhos fixos naquilo que é eterno. Então, a perseverança bíblica não é uma perseverança que a gente fixa os nossos olhos no que é natural, no que é palpável. Até porque ah, o crente, ele vive por fé e não pelo que vê, não pelo que é visto, não que é palpável. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então, eu não estou vendo, mas eu estou esperando, né? Então, é uma fé perseverante, né? Geralmente, aquele que tem fé, claro, precisa ser perseverante, né? Então, nós temos que entender que Deus deseja de nós não uma esperança cega, certo? Mas firmada em quê? Na sua natureza imutável e na sua fidelidade de sua palavra. Então, a nossa esperança tem que estar firmada na imutabilidade. Deus não muda e na fidelidade da sua palavra. Vai passar céu, vai passar terra. Mas nenhuma palavra de que Deus deixou, né, irá passar. Então, nós temos que manter os nossos olhos em Cristo e no que está por vir, e não nas circunstâncias momentâneas. Porque quando a gente olha para as circunstâncias momentâneas, elas geralmente nos desanimam.
Então, Cristo não quer uma fé que desanima, porque está vendo que não tem saída, porque está vendo que não tem jeito, porque está vendo que não tem solução, porque o que você vê dentro de casa é desanimador. Por isso que Jesus está, por isso que a Bíblia nos ensina, é levar os nossos olhos para o alto, nem para a esquerda, nem para a direita, mas manter os nossos olhos no que é eterno, no autor e consumador da nossa fé, naquele que é o alfa, naquele que é o ômega, o princípio e o fim. Por quê? Porque quem só olha para o presente que está vivendo, desiste, meu filho. Agora, quem olha para a eternidade, permanece. Então, na caminhada cristã, perseverar não significa apenas suportar adversidades, certo? Mas manter-se firme em quem? Em Cristo. Manter-se firme porque se está alicerçado em uma esperança segura e viva. A exortação de Hebreus, ela é clara, lá em Hebreus 10, 35 e 36. Diz o quê? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, essa confiança que a Bíblia está dizendo e que nós estamos estudando nesta noite é o quê? É uma confiança que sustentou os primeiros cristãos, os nossos primeiros irmãos na fé, que mesmo enfrentando prisões, chicotada, perseguições severas em Coliseu, né, de leões, mas eles permaneceram inabaláveis, conscientes de que possuíam nos céus uma possessão melhor e permanente. Certo? Está lá em Hebreus 10, 34, como eu falei aqui. Então, essa esperança que eu tenho falado aqui não é fruto de uma ilusão ou de uma ingenuidade, mas está firmemente ancorada em que, irmã Heloísa? Na fidelidade imutável de Deus. Onde é que a gente pode ver isso, professor de jovem? Hebreus 6, versículo 18, 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Que essa esperança não se fundamenta em circunstâncias favoráveis, certo? Mas no caráter daquele que prometeu e de que é fiel para cumprir exatamente como ele tem falado. Então, Paulo expressa, né? O apóstolo Paulo expressa esta convicção ao afirmar que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Um peso eterno de glória, né? Então, perseverar é manter os olhos fixos nas promessas invisíveis, porque a gente não está vendo com os nossos olhos físicos. Eu já falei, vou repetir, porque crente não vive pelo que vê, mas vive pela fé. Né? O justo não vive pelo que vê, mas vive pela fé. Então, os nossos olhos estão fixos em promessas invisíveis, mas promessas reais, certo? Promessas reais. Certos de quê? De que não caminhamos sozinhos, porque o Senhor está conosco todos os dias. Mateus 28, 20. Todo mundo conhece isso aqui, né? E depois todo mundo pregar o evangelho e Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que Jesus está conosco, irmã Heloísa? Através do Espírito Santo. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não se preocupe não, que eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar outro consolador, né? Semelhante a mim. Ele vai fazer o quê? Vai guiar vocês, vai consolar vocês, vai fortalecer vocês, vai trazer a graça de Deus para vocês, certo? Então, através do Espírito Santo,
em nós não caminhamos sozinhos, porque o Senhor está conosco e nos fortalece, meu irmão, nos fortalece, minha irmã, em meio às lutas. A gente vê isso em Isaías 41:10, né? Não vou ler, mas os irmãos anotem para vocês repassarem. Filipenses 4:13, certo? Então a gente aprende aqui de cara o quê? Que esperança gera estabilidade emocional. Esperança gera equilíbrio emocional. Convicção bíblica gera o quê, irmã Heloísa? Gera resistência. Você fica resiliente, certo? Não é qualquer coisa que vai fazer você deixar Jesus. Porque você tem uma convicção. A tua perseverança não é uma emoção. Pode até ter começado na emoção, mas não permanece com a emoção. Tem que ter convicção. Então, esta convicção bíblica, ela gera o quê? Resistência espiritual. Vai resistir à porta fechada, vai resistir à doença, certo? Vai resistir à rebeldia. Nada vai tirar você da presença do Senhor. É isso que nós estamos estudando nesta noite, certo? E o nosso foco em Cristo, o foco no que é eterno, ele reduz, meu filho, o quê? O peso das lutas. Você já parou para prestar atenção nisso? Que quando os nossos olhos estão em Cristo, firmados em Cristo, o teu olho não está no defeito do teu irmão, o teu olho não está no defeito do pastor, o teu olho não está na dificuldade de caráter que alguém da sua família tem. Se o seu olho está em Cristo, você vai reduzir consideravelmente o peso das tuas lutas. Porque você vai entender que salvação é individual e que você precisa perseverar nesta salvação. Então, é isso que nós estamos estudando nesse primeiro tópico, né? Nós estamos estudando essa perseverança para alcançar a promessa, né? Uma fé verdadeira, que é o quê? Uma fé que não que começa forte, vamos dizer assim. A fé verdadeira não é aquela que começa forte, mas uma fé verdadeira é o quê? É a que permanece fiel, é a que persevera. Essa é a fé verdadeira, meu querido. Então a gente não deve ceder às pressões culturais. Você tem que dizer isso para o professor, para a sua classe de jovens, porque o jovem está onde? O jovem da tua classe está onde? Está na universidade, sofrendo pressão cultural, sofrendo pressão ideológica, né? Muitas vezes está no meio de uma família que não é crente, de um pai que não é crente, de uma mãe que não é crente, né? De um pai que está espraguejando, de um pai que vive amaldiçoando, né? Então, a maioria dos jovens, eles estão aonde? Dentro, né? Vivenciando essas pressões culturais, certo? Mas nós não devemos ceder às pressões culturais ou às adversidades, mas continuar servindo e obedecendo. É o que a Bíblia nos ensina. Gálatas 6:9 e João, capítulo 14, 21. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, perseverança é o quê? É disciplina espiritual, certo? Perseverança não é emoção, não é sentimento. Ai, eu estou sentindo hoje, eu vou esperar eu sentir que eu estou perseverante. Não é assim, não. Ai, eu vou esperar sentir vontade de orar. Eu vou esperar sentir vontade de ler Bíblia. Eu vou esperar sentir vontade de ir para a igreja. Não, essa vontade, meu filho, não vai surgir da sua carne, não. Porque a carne tende para as coisas que são da carne e o espírito para as coisas que são do espírito. Então, perseverança é disciplina espiritual. O que é disciplina? Eu vou fazer porque tem que ser feito.
certo? Mesmo sem vontade, tá? Eu vou fazer porque tem que ser feito. É uma disciplina espiritual. E se você tem uma disciplina espiritual de perseverar, é o que nós vamos estudar já já. Você não vai correr risco de apostatar, né? Na fé. Exatamente, é um bom exercício, né, irmãos? Se fosse tudo só emoção, né? Não sei. Você pode até trazer. Eu gosto muito de trazer também na sala de aula para uma vida real. Faça um exercício, irmão. Quantas pessoas bem mais emocionadas e que você julgou ser mais espiritual do que você até, bem mais, não perseveraram? É triste fazer essa análise, mas é importante porque a gente aprende com a vida que a gente está inserido. Essas pessoas, quantas pessoas que você já viu que tinha até mais conhecimento que você, mais preparo que você, aparentemente mais espiritual que você e não perseverou? Porque exatamente não é uma questão, é uma questão de consciência de estar refugiado. Você fala, não, não é uma consciência de emoção, hoje eu estou assim, não. Às vezes você está uma. Existem muitas pessoas que estão emocionadas, mas estão caídas, estão distantes. Mas na realidade é a consciência de você estar refugiado em Deus. A pessoa que tem essa consciência e persevera, ela permanece de pé. Aí você fala, já pensou, rapaz, eu tenho tantos anos de crente, estou aqui. Por quê? Porque você se refugiou, você guardou, você lutou. O que muitas pessoas às vezes não fazem. E a gente tem que ter esse cuidado. No tópico 2, ele já vai para o conceito de apostasia. Irmão, é uma tragédia. E é importante deixar claro na turma a definição de apostasia, que não é a mesma coisa de você esfriar na fé, certo? O fato do irmão perder um pouco a força para caminhar não quer dizer que ele seja um apóstata. Para ser um apóstata, irmão, ele precisa rejeitar deliberadamente, ou seja, ele precisa rejeitar conscientemente, com todas as letras, ele rejeita a Cristo, rejeita a sua obra, rejeita o Espírito Santo. Ele não acredita mais em nada. Por exemplo, quantas pessoas, infelizmente, você até já viu hoje, que são pessoas que foram da igreja e hoje estão ridicularizando os dons do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, de que não existe, tá certo? É meio complicado você marcar quem é apóstata. Eu confesso a você que eu não sei. Mas eu sei o que dizer de o que um apóstata ele é. Porque talvez tenham pessoas que não sabem nem o que esteja dizendo. Mas o apóstata, ele renega a fé. Muitas pessoas aceitaram a Jesus e renegaram a fé em Cristo. Jesus não morreu, Jesus não salvou ninguém, Jesus não ressuscitou, não existe Espírito Santo. Quem fala isso e quem caminha por esse caminho, ele é um apóstata. Mas é importante, irmão, você chegar para a sala de aula e dizer que ninguém se transforma num apóstata da noite para o dia. Existe uma progressão, ok? Para você se transformar num apóstata. Então, existe o quê? Você precisa discutir de novo, e é uma discussão atual, e pode trazer para a lição, a questão da pessoa que negligencia em ir para a igreja, irmão. Uma pessoa que acha que não é necessário, que dá para ficar em casa. Principalmente jovens que vão para a universidade, chega lá e ele, não, eu não preciso, eu já tenho a Bíblia comigo. E a gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que o convívio social modifica muito, ele molda muito a nossa forma de ser. Então, muitas vezes, principalmente adolescentes, jovens que nós ensinamos, muitas vezes eles estão inseridos em grupos. Perceba que a forma de falar ele muda, a forma de agir ele muda, o linguajar. Imagina só, tem adultos estudados que ele, só porque mudou de ciclo de amizade, ele corrói o que ele acreditou. Eu estava vendo agora nas redes sociais uma jornalista que saiu daqui do Nordeste. Ela saiu daqui do Nordeste, ela era uma jornalista bem firme em princípios conservadores. Ela foi promovida, foi para o São Paulo. Hoje essa mulher defende pautas totalmente progressistas, abortistas, defende o movimento trans, ou seja, não é um adolescente. Foi uma pessoa que só porque mudou de um ciclo para o outro, ela mudou completamente o seu caráter. Então, nós, como seres humanos, se nós não estivermos vigilantes, nós não somos super-homens. A gente pode ser, sim, convencidos a abandonar os nossos princípios. Então, precisa discutir isso em sala de aula. Você precisa estar no meio dos santos, precisa estar no meio da igreja, revisando os seus princípios.
E qual é o perigo mortal? O perigo mortal do apóstata inicia com o perigo mortal do isolamento. Não se isole. Igreja não é você. Igreja é um povo. Você está inserido na igreja. Então a gente tem que entender o seguinte: consideremos-nos uns aos outros. Isso aqui está em Hebreus 10, 24 ao 25. Para nos estimularmos ao amor, não deixemos de congregar-nos. É uma necessidade, irmão. Não é porque a gente tem um clube, não. Não é porque eu quero ver o irmão porque ele é bonito, não. É porque a gente precisa se congregar para poder nos fortificarmos, aquecer a nossa fé. A gente se esquece muito fácil do que Deus diz. E qual é o sintoma do esfriamento? Primeiro sintoma, irmã Heloísa até já iniciou aí essa discussão, que é a falta de interesse pelos cultos. Ah, não, vai ser aquele culto. Você fala, não, o culto é chato. Às vezes é você que está esfriando. Não é o problema, não é o culto. Então você tenha isso como diagnóstico. Eu estou abrindo uma porta para um esfriamento espiritual. Então é esse culto que eu vou. Ah, estou cansado, estou quebrado. Vai, irmão, faça um exercício. É uma guerra. Lembra da obstinação em permanecer no caminho? A gente tem que ser assim. É um sinal precoce e grave do declínio espiritual. Se você está começando a ter desinteresse em vir para EBD, em orar, em ler a Bíblia, em vir para o culto, você está esfriando espiritualmente. Outro ponto: jornada em bando. O cristianismo nunca foi projetado para ser solitário. O judaísmo também não, irmão. Você nunca viu Deus falando para indivíduo só. Ele fala para o indivíduo, mas fala para um povo. Ele sempre teve um projeto de povo. E a gente estudou isso aqui nessa lição quando estávamos falando sobre predestinação. Então, Deus sempre olhou o coletivo. Precisamos, necessitamos. E a regra do fogo, irmão. Lembra aquela regrinha do fogo, né? Não vai se apagar, precisamos a brasa precisa estar próxima às outras para estar acesa. Essa regra funciona. Para que a gente esteja bem e de pé, com o nosso espírito aquecido, a gente precisa estar no meio, não de qualquer pessoa, mas de pessoas cheias do Espírito Santo. Quantas vezes você vai na casa do irmão ou se reúne, encontra um irmão que é crente de verdade e começa uma conversa espiritual e você começa a se alegrar no espírito? Não é bom? É uma necessidade. E qual é o abismo da apostasia? O que é apostasia, de novo? É o afastamento e abandono consciente e deliberado da fé que um dia foi abraçada. Hebreus 10, 26. Tem muitas pessoas aí que estão no mundo, mas quando você fala de Jesus, ele chora. Ele sente saudade. Ele não larga o pecado, mas ele sabe que está errado. Isso não é apostasia. Isso não é apostasia. Isso é um esfriamento grave da sua vida cristã. Então, o que é? É uma rejeição ativa. Lembra que a gente falou que a nossa perseverança no caminho do Senhor tem que ser ativo. Eu quero ser crente, eu vou perseverar, vou ler a Bíblia, vou orar. A apostasia também é ativa. Você ativamente decide a lutar contra e a rejeitar tudo que Jesus ele nos ensinou. E é uma rejeição intencional do evangelho. Você trabalha contra o evangelho. Isso é apostasia. Geralmente o apóstata ele tem ódio do evangelho, do que ensina a palavra. Ele despreza o evangelho. E o que não é apostasia? Não é cometer um pecado por fraqueza momentânea, ok? Não é ter dúvidas sinceras sobre a fé. Se você está tendo dúvida da sua fé, por isso que o apóstolo Paulo falou, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque realmente a fé é algo que você luta para ter. Não é algo que você tem, nem sempre a sua fé está lá em cima. Então, se às vezes a sua fé está um pouco abalada, não quer dizer que você seja um apóstata. Você está passando por momentos de guerras espirituais. E por mais que a sua queda seja feia, seja uma queda escandalosa, isso também não é indicativo de apostasia. Porque você pode cair e se arrepender, tá certo? E existe uma anatomia do esfriamento. Você pode até copiar na sala de aula, passo a passo, de como a apostasia comete. Primeiramente, a gente já iniciou falando sobre a evolução aqui da apostasia. Primeiramente, inicia por uma negligência. Uma negligência. Você começa a negligenciar os seus compromissos de crente. Como a gente falou, você falta o culto, você não se interessa em ler a Bíblia, não ora. Começa a falhar, tá certo? Oração e leitura bíblica tornam-se raras. O culto vira opcional e desinteressante.
Isso não é negociável. Você precisa ir para a igreja. Então, primeiro passo que um apóstata deu antes de se tornar um apóstata. Segundo passo que ele caminhou para a apostasia. Esconder a fé na escola, na universidade ou trabalho, por vergonha ou desejo de aceitação. Ou seja, eu quero fazer parte do clube. Como eu vejo isso? Ainda não é apóstata, mas como eu vejo pessoas que até a forma de cumprimentar como crente, ele muda, porque ele tem vergonha de dizer que é crente no meio de uma universidade, no meio da escola. Segundo passo, você está caminhando para uma apostasia. Não brinque com isso. Terceiro passo, concessão. Ou seja, renunciar a valores cristãos básicos para se adequar aos apelos do mundo e aos desejos da carne. O linguajar muda, você começa a abrir é, concessões para palavrões, palavras profanas, você começa a ir para meios que não é conveniente para você. Talvez você comece a abrir concessões para uma bebida alcoólica. Ou isso não acontece? Eu já vi vários exemplos desses. Você está caminhando para uma apostasia, se você estiver assim. E, por fim, a rejeição, o abandono total, frio e voluntário do evangelho. Eu já vi, gente, exemplos como esse, de pessoas que foram caminhando assim, até chegar ao exemplo de questionar a palavra de Deus. Ou você nunca ouviu a palavra dizendo assim: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso é uma frase de alguém que já foi sendo enfraquecido pelo Evangelho e já não olha mais a Bíblia como um livro sagrado construído por Deus para falar ao seu povo. Ele já olha a Bíblia como um livro comum, que foi escrito, que por acaso tem algumas palavras sábias e divinas. E não é assim. Isso já foi um caminho construído de uma pessoa apóstata. E Hebreus 10:31, para finalizar essa fala, diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A pessoa perde logo o temor. E ela cair nas mãos do Deus vivo nessa ocasião é a queda de um apóstata. Primeiramente, o apóstata, ele ataca a pessoa de Jesus. Ele pisa o Filho de Deus, ok? Ele rejeita Jesus, não o Jesus histórico, ele rejeita o Jesus Messias, o Jesus que morreu para nos salvar. A obra redentora da cruz, ele não trata a cruz, ele vê Jesus como um simples revolucionário. Ele não vê Jesus como alguém que veio para salvar. Ele despreza a obra da salvação, que Jesus precisou morrer para salvar os outros. Como é que isso acontece na universidade? É simples. É só igualar Jesus a Maomé, igualar Jesus a Buda. Ele chega na universidade, todo mundo cria um panteão e Jesus é só mais um. E tem crente que aceita isso. E Jesus não é mais um, ele é o único Deus. E a gente não pode aceitar. E o Espírito Santo, ataque ao Espírito Santo, fazer agravo ao Espírito da graça. Insultar intencionalmente aquele que é a própria fonte de graça divina, o que constitui um pecado gravíssimo. Esses são os sinais, irmãos, de um apóstata que você pode trabalhar na sala de aula. E é bom trazer exemplos também, para que a gente fique temeroso, com temor, o quão sério é a gente negligenciar a nossa vida cristã. É exatamente isso, né? E a gravidade, irmãos, tem que trazer a gravidade, né, dessa apostasia para a classe de jovens, para eles entenderem de fato qual é o caminho, né, da apostasia, para entender a gravidade de uma apostasia, certo? Porque quando uma pessoa afasta, né, da fé deliberadamente, como já foi falado aqui, certo? É consciente, ela não está apenas rejeitando a fé, mas ela está rejeitando o próprio Deus, né, que se revelou. Por isso que o Novo Testamento nos adverte tanto a vigiarmos contra a frieza espiritual e o engano do pecado. Nós vemos isso aí logo quando a gente inicia a carta aos Hebreus, né, no capítulo 3, versículos 12 e 13, falando sobre isto aí. Então, apostatar não é apenas, né, discordar, por exemplo, de uma proposição doutrinária, mas é desprezar o próprio Deus, que se revelou aonde? Em Cristo Jesus.
né? Então, se despreza Cristo, está desprezando também ao Deus Pai. Então, quem recebeu iluminação pela palavra e participou, né, da vida da igreja, das realidades espirituais do reino de Deus, mas decide abandonar a fé, está incorrendo em quê? Em um juízo mais severo. Por quê? Porque rejeita a única, irmãos, é a única provisão eficaz para o pecado. Está lá em Hebreus, nesse capítulo 10 que nós estamos estudando, versículos 26 a 29. Então, a Escritura, a palavra de Deus nos ensina que maior luz implica em maior responsabilidade. E que negar o Senhor após conhecê-lo é caminhar para a condenação consciente, certo? Então, nós temos que saber como evitar essa apostasia. A gente sabe o caminho de como chegar à apostasia. Agora, como é que eu devo evitar a apostasia? Que nós também já temos falado aqui, né? Porque a apostasia acontece não é do dia para a noite. Ninguém vai dormir crente e amanhece apóstata, não, certo? A apostasia, ela ocorre de forma gradual, mas ela pode ser interrompida quando o coração se volta novamente para quem? Para Deus. Então, quem vigia, quem é vigilante, permanece. Agora, quem relaxa, meu filho, recua, certo? Quem vigia permanece. Agora, quem relaxa vai recuar. Então, se por um lado, Hebreus está nos apresentando advertências severas, por outro lado, comunica firme, né? Esperança. Está nos comunicando uma firme esperança, certo? Porque o autor, já falei aqui, ele recorda, né? Que os primeiros cristãos, eles enfrentaram tribulação, afronta, tentações, certo? Tentações que o jovem enfrenta, tá? Perdas por causa de Cristo. Agora, o que foi que aconteceu com eles? Eles recuaram? Não, eles permaneceram firmes, porque sabiam que possuíam nos céus uma possessão melhor, né? E permanente, tá? Então, a lição, ela também volta os nossos olhos para como nós devemos evitar a apostasia. Como? Vida devocional constante. Vida devocional constante. Comunhão com a igreja. E cuidado com as influências, né? Porque as más amizades corrompem os bons costumes, ou as más conversações corrompem, né? Os bons costumes. Então, o que é que eu preciso ajustar urgentemente na minha vida espiritual? Depois de 2 tópicos explicados na sua sala, você vai fazer essa pergunta, né? O que é que eu preciso ajustar urgentemente na minha vida espiritual? E aqui nós já entramos em nosso terceiro tópico, que fala sobre perseverança, que nós já temos estudado, né? Versus apostasia. Porque eu já falei lá no início da aula, né? Porque o justo viverá pela fé. Então, a vida cristã, irmãos, apresenta 2 caminhos. Que caminhos são esses, irmã Heloísa? Perseverar na fé, certo? Ou recuar para a apostasia. Deus está chamando nós. Deus chama o crente para quê? Para viver pela fé. Tomando decisões baseadas em quê? Na palavra. E não nas pressões do mundo, né? Porque Deus honra, meu filho. Deus honra os que permanecem fiéis, né? Então, essas promessas que estão na palavra não é para crente meia boca, não, tá?
Essas promessas, por exemplo, né? Eu nunca vi um justo mendigar o pão. O próprio versículo está dizendo, é um justo. Não é um crente meia boca. Não é um crente meia tigela, que um dia está na igreja, outro dia está na mesa do bar. Um dia está na igreja, outro dia está lá na rede social, né? Paquerando e está com conversas impuras, conversas imundas. Isso não é justo. Então só vai viver as promessas, todas essas promessas lindas que a palavra de Deus nos deixou se for justo, meu filho. Porque Deus vai honrar, Deus honra quem permanece fiel. Agora, a fé não é apenas um ponto de partida. É isso que nós estamos estudando hoje. Fé é o caminho diário, é diariamente uma progressão, não é regredir. Porque se regredir, está recuando, tá? É progredir nessa santificação. Até porque a santificação, que nós também já estudamos, né? Ela é progressiva. Muito bem. Existe, né, uma receita, existe pelo menos uma forma como permanecer firme nesse caminho, como preservarmos. Primeiramente, você pode fazer a comparação entre o justo, né, que a Bíblia fala, até no tópico 3 fala que o justo, ele viverá pela fé, né? Sem fé não dá, irmão, não adianta, porque sem fé vai ser você e sua carne contra o mal e aí não dá, tá certo? Então, primeiramente, você tem que entender que é um caminho de fé, um caminho dado pela graça. Então, primeiramente, o justo viverá para fé, pela fé. E temos que entender que o único fato de você recuar é uma atitude de apóstata, porque o Deus não terá prazer, não tem prazer em quem recua. Então, quando você aceitou Jesus, recuar não é uma opção, tá certo? Quando você recua, você está dizendo, eu não sou de Cristo. Então nós ou seguimos, ou andamos para frente para o alvo, ou andamos para o alvo. Se você anda para trás, você está caminhando no caminho de um apóstata. Então nós não temos essa opção de recuar. Você pode tropeçar para frente, cair de joelho para frente, andar devagar, mas cai para frente. Agora recuar nunca, tá certo? Se você anda devagar, mas você está andando para frente, você ainda está no caminho. E aqui diz assim: o justo viverá da fé. Quais são as características do justo? Ele toma decisões baseadas na palavra, como a irmã Luísa falou. Ele não. Ah, não interessa o que eu desejo. O que interessa é o que a palavra diz ao meu respeito. Se não é assim, a gente tem que lutar para ser assim. Permanece firme o justo. Firme, íntegro e integrado. Tá certo? O justo justificado, aquela pessoa que realmente teve um encontro com Jesus. Ele permanece firme. Não negocia a fé por conveniência. É até feio, né, irmão? Pessoas que são. Tem muita gente que é assim, que ela age por conveniência. Isso é muito do ser humano. Até o apóstolo Pedro caiu nessa besteira, né? Que ele foi repreendido por Paulo. Não chega a ser, não é um nível de negar a fé, mas está mostrando para você como é a personalidade humana, como às vezes a gente fraqueja na nossa postura por causa de alguém que está do nosso lado. Não. Nós temos que ser firmes naquilo que a gente acredita. Seja, pode ser na frente do seu patrão. Você tem que ser firme. Eu sou um crente. Alcança o grande galardão prometido. O justo, ele vai alcançar o galardão prometido. Esse é o alvo e é o final do justo. E o que recua? Primeiramente, ele cede aos impulsos. A maioria a maioria e a cultura. É uma pessoa que não controla os seus impulsos, ele cede a maioria à opinião dos outros e à sua cultura. A cultura mundana, ela sufoca a fé de quem recua, certo? Ele faz concessões fáceis aos desejos da carne. Ele é uma pessoa muito fácil para defender o que está lá fora. Ele envergonha-se e esconde suas crenças, tá certo? Se lembre que a gente não foi chamado simplesmente para ser fiel, a gente foi chamado para testemunhar, abrir a boca e falar do evangelho, para alcançar pessoas. Na oportunidade certa, a gente não deve recuar também de pregar. Então, o crente é assim, o crente não esconde, tá certo? Horrenda expectação de juízo, ou seja, para o que recua, o que sobra para ele é o juízo final, coisa que nós não teremos, porque nós já somos salvos. E qual é a dinâmica da preservação? Você fala, meu Deus, como eu vou me preservar? Como manter-se de pé sem cair no descuido ou no cansaço, né?
Porque eu sei, irmão, o cansaço da nossa fé às vezes chega, tá certo? É normal, você pode chegar nessa fase, mas você tem que entender a sua condição de cansaço. Meu Deus, tá tão assim, uma coisa meio maçante ser crente hoje. Pronto, aí é aí que você vai aumentar o combustível, né? Botar mais carvão ali para queimar, para aquecer essa fé cansada, tá certo? Essa vida espiritual cansada, porque você já sabe que se você está cansado, você está em perigo. Então, bora botar para movimentar para que a gente não durma, né? E aqui diz assim: primeiramente, tem a graça de Deus funcionando e tem a nossa responsabilidade, né? A gente já vem discutindo isso antes. A graça de Deus, o Espírito Santo é nosso guia, ele nunca vai deixar de nos guiar. Então você não está só. Não é você sozinho se virando, não. Deus não trabalha assim. Ele não nos deixa. Ele é quem começou a boa obra e é fiel para completá-la. O plano não é seu. O plano é de Deus. O caminho é dele. Então ele está interessado em te manter de pé. Lembre sempre disso. E as referências aqui é João 16:13 e Filipenses 1:6. E existe o risco do desequilíbrio, ou seja, focar só aqui gera descuido e preguiça espiritual. Já ouviu falar nisso? Então não foque nas circunstâncias, na família em que você está inserida, nos seus erros, foque na promessa, porque senão você desanima. Quando a pessoa vai prestar um concurso, como é que ela se instiga para estudar? Lembra do salário e da posição dele. É o que a gente tem que fazer. O que nos instiga a ser fiel a Deus? Lembrar do prêmio da salvação. E qual é a nossa responsabilidade? Precisamos vigiar e fugir do mal e nutrir a nossa fé. Isso você já sabe. Ler a Bíblia, orar, jejuar, ir para a igreja, falar da palavra de Deus. Isso é nutrir a fé. É guardar o coração e cultivar a comunhão diária, ok? Proteger o nosso coração. Olha, a gente trabalha com tem internet, redes sociais, mensagens que, ó, tá certo? Que vão manchando a nossa mente, vão nos botando para baixo, vigiando, nos protegendo disso, fugindo de meios que e de pessoas, fugindo de pessoas, se afastando de pessoas que vai ter linguajar ou atitudes que vai esfriar a nossa fé, tá certo? Risco do desequilíbrio. Focar só aqui gera frustração, orgulho ou exaustão. Então, por exemplo, se você focar só aqui, você vai ter descuido de preguiça e preguiça espiritual, como também frustração, orgulho e exaustão. Outra coisa que você pode discutir com os alunos, lembrar do seu passado. Aqui em Hebreus 10:32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Quantas guerras você já venceu? Quantas tentações você superou? Olha para trás. Quando você olhar para frente, você vai falar: essa guerra é só mais uma. E eu vou ficar ainda mais forte e com a fé ainda mais irresistível, uma fé mais forte. Tá certo? Primeiramente, provam a fé. As dificuldades, quando você olha para o seu passado, você mostra, vê que as dificuldades que você já venceu com Cristo não foram em vão. Elas provaram que sua fé é genuína. Você fala: olha, eu tenho fé. Lembra que você não está sem fé. Se você superou obstáculos, você tem fé. Ela pode estar até um pouquinho abalada, mas você vai reacender. A fé, uma vez eu ouvi um pregador amigo meu dizer, a fé é como um músculo. Ela cresce à medida que você o exercita. E aqui diz assim também, esmagam o orgulho. Ou seja, quando você olha o passado, o sofrimento passado ensinou dependência total de Deus. Quando você olha para o passado, você vê, eu só venci, só cheguei assim pela graça de Deus, porque ele me deu combustível, porque ele me deu condição. E por fim, revelam o poder. Quando a vontade de desistir bater, olhe para trás. Veja quantas vezes Deus já te sustentou no improvável. Seu histórico com Deus é a sua genuína garantia para o futuro. Você olha para trás, aí você vê, realmente eu sou alguém que Deus tem um plano, que Deus sustentou, que Deus se interessa, alguém que realmente caminhou com Deus. E eu só estou passando por uma fase a mais que está tentando me puxar para baixo. Então lembra do seu passado com Deus, para poder ter força para o futuro com Deus também. Amém, amados. Nós já estamos aqui finalizando, né? Eu já quero finalizar aqui a minha participação.
dizendo o seguinte, que está lá em Hebreus 10:39, né? Que nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, perseverar significa continuar, né? Confiando em Cristo, mesmo diante das pressões, das crises ou das dificuldades, né? Então, perseverança, ela é uma identidade, perseverança é identidade, certo? Permanecer é uma decisão diária, né? E a esperança é um combustível da fidelidade, certo? Então, é isso que nós aprendemos nesta lição. E eu finalizo com esta pergunta que você vai poder fazer para a sua classe de jovens. Se hoje fosse o dia da minha avaliação espiritual, eu estaria permanecendo ou recuando, né? E aí eu concluo com esta frase: perseverar na fé é essencial para alcançar a salvação. Glória a Deus, que chegamos ao fim de mais uma aula. E aqui eu já me despeço, meu amado irmão, e já repasso para o professor Caleb para suas considerações finais. Amém, meus irmãos. É isso aí. Foi um prazer estar aqui falando desse tema tão importante que é perseverar e guardar a nossa fé. Tá certo? Como a Heloísa citou aí a referência. E lembre que a salvação ela não é um evento só do passado. A nossa decisão precisa ser diária, tá certo? E essa análise precisa ser diária. Então, não recue, avance para a esperança, ele que há de vir, virá e não tardará. Há uma promessa. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E até a próxima lição, em nome de Jesus. Paz, A paz do Senhor. Senhor.